Eu sou a professora Miriam Rose, leciono a disciplina de artes e desenho. Eu comecei a lecionar em 1990 e a partir de agora eu pretendo ter a minha produção artística, né? Então, um leque bem abrangente, tanto artístico quanto artesanato, né? Eu quero produzir algumas coisas diferentes aí para o mercado, quadros, pinturas, gosto muito da parte de crochê, tricô, teares, né? Então, a princípio será uma produção eclética até esse nicho fechar para aquilo que evidenciar mais no mercado de trabalho. A princípio, minha mãe. Sofri bastante influência dela, por ela ser professora também. Então, o convívio diário com os afazeres de escola que eu tinha com ela foi uma grande influência, né? Na verdade, eu não queria ser professora, porque ao mesmo tempo que eu via a produção dela enquanto professora, eu via já o sofrimento também, né? O quanto ela se sacrificava pela profissão. Então, a princípio, enquanto criança, tudo bem. Depois, quando eu passei a entender o que era, eu não queria ser. Então, na época que eu cheguei na faculdade, não era tão fácil como é hoje. Não tinha tanta oferta de cursos, ou mesmo universidades próximas, não tinha, né? Então, na verdade, eu queria fazer, a princípio, publicidade, né? Mas a faculdade que fornecia esse curso, ela ficava muito longe de onde eu morava. Eu precisava tomar 3 conduções para ir, 3 para voltar e ficava inviável. E então, por influência da minha mãe, eu fui prestar para arte, né? Que era uma área que eu gostava também e que estava em expansão na rede estadual de ensino, né? Então ia precisar de muitos professores de arte, não ia me faltar trabalho, né? Então aí eu fui prestar o vestibular para ver como que era, como treineira e tal, e passei no vestibular. E comecei a cursar arte e fui gostando e fui ficando, né? E aquela coisa da publicidade foi ficando para trás, eu fui vendo que não era o que eu queria mesmo, que eu queria mesmo a produção artística, e fui ficando fazendo mesmo a faculdade de artes, né? Tomei gosto pela faculdade de artes. Aí eu comecei a lecionar para mais uma vez conseguir bancar, né, a faculdade. Então eu comecei a dar aula no contraturno, né? E assim, para ser artista plástico também demanda de uma estrutura financeira, né, de frequentar lugares culturais, de uma influência maior, né, da família nesse sentido. E eu não tinha condição, mais uma vez, financeira, que alguém me bancasse para ser artista plástica, até a gente realmente se efetivar no mercado de trabalho e começar a ter retorno disso. Eu não tinha essas condições, né? Então eu acabei ficando no magistério mesmo, né? Ali no envolvimento do dia a dia, você vai tomando gosto por aquilo que você está fazendo e vai empurrando os outros planos para frente, e acabei ficando como professora mesmo.
arte, para mim, é expressão humana, né? É uma linguagem que a gente utiliza para se expressar. Então, dentro dessa linguagem arte, existe a dança, o desenho, o teatro, a música, são formas de expressões artísticas, mas o que você vai externalizar? É aquilo que você está passando na sua vida, aquilo que você está sentindo, aquilo que você quer protestar de alguma forma, e você utiliza a arte como esse recurso, né? Normalmente as pessoas que vão para a arte, elas são pessoas mais introspectas, mais sensíveis, né? E ela acaba externalizando através da arte. Na verdade, assim, eu não me considero ainda uma artista, né? O artista, ele impõe uma forma de expressão peculiar, né? Particular. E normalmente ele traça um trajeto único, onde as pessoas se identificam com aquela linguagem, passam a ler aquela linguagem, entendem aquela linguagem daquele artista e passa a seguir, né? Então, por exemplo, vou citar Salvador Dalí. O Salvador Dalí é um surrealista, né? Então ele vai além da realidade. Então é uma linguagem que a gente expressa algo que a gente sente, mas que não está aqui, né? Que não existe de verdade, mas que pode existir em algum momento. E aonde você vai acoplando um monte de caminhos de linguagem para se expressar. É uma linguagem que eu me identifico bastante e que você, de alguma forma, tenta mostrar para o outro aquilo que você está sentindo, né? Existem artistas que fazem uso da arte para fazer a leitura da sociedade ou fazer uma crítica à sociedade, à política, aos acontecimentos diários. Então, de qualquer forma, ele está se comunicando. O artista é um comunicador, né? Então, ele usa a beleza da imagem, a beleza das notas musicais ou a expressão teatral da dança para dar um significado daquilo que ele está fazendo, né? Dar uma leitura daquilo que ele está fazendo, que para alguns pode ser bela, para outros pode ser feio, para outros não tem entendimento, né? Que a gente ouve muito aquela frase, mas isso é arte? É a arte, é a forma dele se expressar, né? Basta a gente entender os porquês. Então, para mim, ser artista é ser um grande comunicador, né? Usando a linguagem da arte. Não desistam. Nós precisamos de professores, né? Nós precisamos de pessoas que queiram ser professores, né? A carga é pesada, a demanda de trabalho é grande, o reconhecimento é pouco, mas nós precisamos de professores, né? Que queiram, que tenham vontade, que tenham garra, que gostem realmente da profissão, para dar continuidade, né? Então, assim, foi muito sacrificante para mim ser professora, pensando na profissão só? Não. Foi sacrificante no sentido, assim, de conciliar família, de conciliar filho, né? Que muitas vezes é deixado na mão de terceiros para você poder trabalhar. Mas quando eu fui para a profissão de professora, eu fui muito consciente em relação a ganho, né? Então eu já sabia que eu ia ganhar pouco, né? Que eu ia ficar rica sendo professor, né? Eu nunca desanimo com um jovem profissional. Eu sempre falo que sim, precisamos de professores.
Precisamos de professores que gostem do que fazem. Precisamos de professor que tenha esse sonho da mudança, de entrar numa sala de aula e fazer acontecer. Né? Então, assim, tem que ter consciência da onde está pisando, tem que ter consciência da importância da profissão. Ser professor só para cumprir horário não rola. Tem que ser professor de verdade, de entrar e fazer acontecer. Né? Então, apesar da carga de horas que eu trabalhava, eu dentro de sala de aula eu não era professora. Né? Então, dentro de sala de aula, esquece família, esquece todo o resto. Ali eu sou professora, eu vou fazer o meu melhor. Né? E a gente está precisando muito de professor nesse país. Né? As pessoas, professor de arte não existe mais, não se acha professor de arte. Né? É difícil até achar uma faculdade que forme, né, um professor de arte. É uma profissão meio que em extinção. Então, há muito essa necessidade de que o profissional busque esse caminho, sim. Eu acho que quanto mais você busca, melhor você vai ser. E passar isso para os seus alunos também, né? Ou para a sua vida artística. Tá? É isso.